O amor é eterno. A sua manifestação pode modificar-se, mas nunca a sua essência. Através do amor vemos as coisas com mais tranquilidade. E somente com essa tranquilidade, um trabalho pode ser bem-sucedido. Olá, buscadores! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje será muito bacana porque nós finalizaremos este primeiro ciclo de estudos sobre o grande mestre das estrelas. Analisaremos outros códigos ocultos em suas mensagens e veremos também 4 das grandes essências que ele possuía e que manifestou durante a sua passagem por essas terras durante o desenvolvimento da sua missão. Gente, nós já vimos em estudos anteriores que os mensageiros de Columbine possuem algumas características especiais para difundir as suas mensagens e alguns de seus elementos de ajuda para as humanidades primárias que precisam de apoio e de auxílio. Nessa linha de raciocínio e principalmente neste contexto de ação, Cristo, o Verbo feito carne, comprova por meio de seus atos e palavras que é uma figura tão especial e importante justamente por possuir todos estes elementos da codificação estelar: a justiça, a mensagem edificante, a cura e a codificação e interpretação. Pode ser que tudo isso não faça muito sentido para você agora, ainda mais se não viu os vídeos anteriores. Mas tudo bem, porque esta constatação fica evidente quando lemos os evangelhos e também os textos apócrifos. Só que antes de darmos continuidade neste estudo, precisamos recordar que Cristo cumpriu com uma missão que foi dividida em processos, etapas e símbolos criptografados, os quais servem, mas também continuarão servindo para todos aqueles que querem entender mais sobre a vida, sobre o propósito da nossa existência e sobre a grande organização negativa do espaço que se instalou no nosso planeta. Todos estes fatores também irão nos servir para traçar um paralelo destas 4 grandes essências com os milagres por ele promovidos e que nós também já estudamos em vídeos anteriores. Bom, vamos ver agora então quais são esses 4 eixos da mensagem estelar positiva? Vamos lá! A primeira grande essência: a justiça. O relato nos traz a história de uma mulher que foi apanhada em adultério e que estava a ponto de ser apedrejada. Ao ser questionada por escribas e fariseus sobre essa conduta, Cristo exclama aquela famosa frase: que atire a primeira pedra quem estiver livre de pecado. Ao fazer isso, ele demonstrou grande senso de justiça, nos advertindo que há um grande equívoco julgar alguém se antes disso nós mesmos estamos cobertos pelo lodo do erro. Isso também demonstra que nossas ações devem ser coerentes com nossos pensamentos e valores pessoais, deixando o veneno da hipocrisia bem longe do nosso agir. Por essa e outras razões, fica evidente que, segundo o grande mestre das estrelas, a justiça constitui a base e o princípio das demais virtudes, e anda fortemente em consonância com a lei de causa e efeito. Em outro vídeo mais à frente nós vamos estudar e detalhar um pouco mais sobre a justiça universal, e muitas dúvidas que nós temos sobre a maldade e sobre uma suposta impunidade dos malvados irão desaparecer, porque vamos descobrir uma maneira diferente pela qual a justiça divina é posta em prática. A segunda grande essência: a mensagem. Nós já vimos também que as mensagens são mecanismos de ajuda espiritual entregues à humanidade para que possam se desenvolver e continuar a ascender nessa jornada de ascensão espiritual. Dentro da missão de Cristo, seria impossível mencionar apenas uma, porque tudo o que ele fez e falou é, de certa maneira, algum tipo de comunicação, de advertência e conselhos para a nossa humanidade. Só que para exemplificar o intuito do mensageiro de seu plano, fica evidente que ele se encarregou de buscar parceiros para servir com a difusão de seus ensinamentos. Além dos conhecidos 12 discípulos, ele também buscou outras pessoas que pudessem espalhar conhecimentos edificantes, como, por exemplo, aqueles outros 72 discípulos que se encarregaram de espalhar a palavra. Veja que para que sua missão pudesse se perpetuar após a sua partida, era necessário que existisse um grupo de colaboradores preparados para difundir o seu conteúdo. A terceira grande essência: a cura. Para essa essência nós vamos ler na íntegra o relato.
Conforme o livro de Mateus, Jesus andava por toda a Galiléia ensinando nas sinagogas e pregando as boas novas do reino dos céus, e curava toda a classe de doenças e enfermidades entre o povo. A fama de seus milagres espalhou-se por lá, dos limites da Galiléia, de tal modo que em breve começaram a aparecer muitos enfermos em busca de cura, vindo mesmo de regiões tão distantes como a Síria. Qualquer que fosse a doença ou o mal, mesmo os possessos dos demônios, os loucos e os paralíticos, a todos curava. Multidões enormes seguiam-no, vindos da Galiléia, das 10 cidades, de Jerusalém e da Judéia, e até do outro lado do Jordão. Note que a cura de forma isolada talvez possa não fazer muito sentido dentro de uma análise das essências, mas quando as combinamos com as demais, fica muito clara a sua importância, porque afinal de contas, de que serviria existir uma justiça divina e a entrega de uma mensagem capaz de edificar e corrigir, se não fosse possível também curar o corpo, a mente e o rumo de um indivíduo? Então note também como estudar sobre a espiritualidade, sobre Cristo ou sobre qualquer outro assunto benéfico e construtivo tem o poder da autotransformação e do alinhamento com uma vida com sentido, com propósito e também com significado. A quarta grande essência, a codificação. Ultimamente nós temos nos debruçado nos códigos secretos de Cristo e a maneira brilhante que ele utilizou para transmitir a sua mensagem por meio de símbolos cifrados. Nós já mencionamos bastante que precisamos tratar de encontrar interpretações coerentes para as leis por ele ensinadas, tanto as que regem a convivência dos homens, quanto aquelas estudadas e que foram denominadas como naturais ou como princípios originais da criação e da natureza. Como ele era sabedor que estava rodeado por pessoas más, magistralmente ele então criptografou elementos para que os puros de coração pudessem decifrar e apreciá-los. Um grande exemplo disso nós já estudamos anteriormente, e diz que cada vez que ele falou de si mesmo, uma possível referência seria o coração humano. No que tange a interpretação pura, é acessível deduzir como forma de exemplo que as leis que ele mencionava provinham de uma ordem superior, só que eram também perceptíveis em tudo que é natural e harmônico. Em conclusão, pessoal, nós poderíamos passar aqui horas e mais horas conjecturando sobre este representante das estrelas, mas pelo momento, uma breve conclusão já é o suficiente para podermos dar continuidade em nossas pesquisas, até um momento posterior em que voltaremos a analisar mais e com mais profundidade sobre a sua história e o seu propósito. Há muitíssimas coisas para tratar sobre ele, só que para que tudo faça sentido e seja mais fácil de compreender, e também para que não nos esqueçamos de sua mensagem, precisamos seguir nessa pegada utilizando uma linha de raciocínio lógico. Então, queridos buscadores, a título de resumo dos últimos vídeos, dentro dos símbolos que temos encontrado e tratado de decifrar, Adão era a humanidade terrestre anterior ao caos e que detinha uma essência pura e imaculada. Eva é a humanidade terrestre resultante da manipulação influenciada por forças negativas e contrárias à vida. Os milagres são representações simbólicas de alguns convites para a autopercepção do poder interno que cada pessoa possui, os quais incitam a correção e a autotransformação. Além da sua relevância física no momento indicado, buscam chamar a atenção para aquilo que temos a capacidade de realizar. Cristo é o vástago da criação. Possui as 4 grandes essências fundamentais dos mensageiros da luz: a justiça, as mensagens, a cura e a codificação de códigos. E em suma, buscadores, reafirmando o que foi estudado em vídeos passados, Cristo é então essa tão esperada e necessária chave hermenêutica, ou seja, a chave que nos permite interpretar as grandes questões da vida, e tendo seus ensinamentos como pilares, nos é permitido para compreender o mundo que nos rodeia, desde que seus símbolos e falas sejam abertos com flexibilidade mental e coração honesto. Com base em seus ensinamentos, é possível depreender também que existe um programa oposto às leis naturais que se trata de frear o avanço desta humanidade e que visa manipulá-la e tratando de aprisioná-la a todo custo.
Só que por outra via, essa mensagem criptografada de Cristo aparece justamente para contrarrestá-la, buscando ensinar o processo que conduz à remissão e ao endireitamento dos nossos caminhos, demonstrando que está dentro de cada um o poder necessário para despertar e se reconectar com a primeira fonte. Em outros fatores, essas foram algumas das razões pelas quais este homem marcou um antes e um depois na história humana. Portanto, buscadores, quem quiser realmente entender o mundo, o sentido e o propósito da vida, precisará se debruçar na sabedoria difundida por Cristo para encontrar as respostas que tanto tem buscado. Só que deixando de lado aquela velha visão religiosa que nós fomos encapsulados. No próximo vídeo vamos tentar entender mais sobre os mecanismos de poder a que nossa humanidade foi acorrentada, pois este passo é crucial para posicionarmos dentro do contexto atual e também para vislumbrar os rumos que estamos tomando como coletividade. Se este vídeo foi útil para você, então você pode deixar aquele like, inscrever-se aqui abaixo e compartilhar com aquelas pessoas que também estão em busca de uma vida plena, mais esclarecida e mais leve. Até a próxima, buscando respostas, um caminho de mão única. Tchau!